Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje faz 2 anos que eu cheguei aqui em Portugal, né? Foi uma transformação muito grande na minha vida. Veio eu e o meu filho. Nós morávamos no Brasil, ali em Jundiaí, em São Paulo, e resolvemos mudar de vida, mudar de vibrações. Então, estamos aqui firme e forte na luta. E hoje eu estou muito, muito feliz. 2 anos vencidos, 2 anos guerreiros. E aí eu resolvi fazer essa live. Vou compartilhar bastante coisa com vocês, porque compartilhando eu também aprendo. Quando eu falo, o primeiro ouvido que escuta é o meu, e se eu falo isso, eu também tenho coisas para aprender com isso. Então estou muito, muito, muito feliz. A live de hoje ela é especial. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, a Lúcia, a Gi, a Elaine, o Felipe, só gente boa na área, né? Quando a gente tá bem, a gente atrai pessoas de bem, isso é tão gostoso. A Paula, a Flávia, que mora lá nos Estados Unidos, tem o pessoal aqui de Portugal e o pessoal do Brasil. Estou muito feliz mesmo de estar compartilhando esse momento aqui com vocês. Eu tenho que ser sempre positiva e vibração para cima para fazer acontecer, né? Porque senão, se a gente estiver para baixo, e hoje eu vou falar exatamente disso, gente. Como a gente ser mais positivo, como vibrar positivo, como fazer acontecer, porque quando a gente está em equilíbrio e a gente é positivo, as coisas vêm até a gente consegue ter essa percepção e fazer acontecer. E ao contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente se deixa influenciar por outras energias, seja de ambientes ou de outras pessoas, e a gente deixa se abalar por isso, a gente cai e as coisas não acontecem. Por isso que tem muita gente, independente do país, com depressão, ansiedade, porque se deixam abalar. E hoje eu vou ensinar justamente isso. Por que a gente fica assim e como a gente se protege disso. Gente, esse é um assunto que, se deixar, eu fico horas e horas falando, porque é muito funcional e eu testei comigo e com a minha vida que funciona, e eu vejo isso funcionar para todas as pessoas que eu atendo, não só eu, como a Cris também, que é terapeuta da Fluir Bem. Oi, Ellen! Então, por isso que eu vim falar disso, e é muito legal. Eu peço assim, quem gosta dessa área e tudo, tem até um caderninho, alguma coisa para anotar, porque eu vou dar dicas valiosas para vocês, tá bom? E a gente tá em equilíbrio, a gente tá em sintonia, é fundamental para a nossa vida fluir bem, para as coisas acontecerem mais pra gente em todas as áreas da nossa vida, em relação a trabalho, área financeira, saúde, a prosperidade, tudo. Então isso realmente faz toda a diferença, tá? Energia. Vamos falar de energia. Tudo, né? É energia, tudo emite energia e tudo compartilha energia, né? O que é isso, Cecé? Por que tudo é energia, né? Então, quando eu falo que tudo é energia, o que tem energia? É uma planta, é um móvel, é a casa da gente, o ambiente da gente. Tudo que tem energia, nós compartilhamos essa energia com esse todo, tá? Não vou entrar aqui na questão da física quântica, senão o assunto vai para longe, e aí para eu explicar o porquê tudo é energia mais pesada, e eu quero muito ensinar vocês como vocês se protegerem das energias negativas para fazer as coisas acontecerem, tá? Então não vou entrar muito nesse assunto, mas quem tiver interesse me procura que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Compartilha, porque isso aí vai ajudar muito vocês, e quanto mais pessoas a gente ajudar, é melhor pra gente, né? Porque não existe coisa mais gostosa do que a energia da gratidão. Nós estamos falando de energia, e quando a pessoa entra em estado de gratidão pra gente, isso vibra de uma forma perfeita. Então, energia é tudo, não esqueçam disso. A gente emite energia e nós trocamos energias. Trocamos energias com outras pessoas, trocamos energia com o meio que a gente vive, trocamos energia com plantas, trocamos energias com os nossos animais de estimação, né? Energia é a força mais poderosa que existe e não depende de crença, religião, dogma, o que você acreditar, a energia tá ali, tá vibrando e tá acontecendo, tá? Importante, você não vê a energia, mas acreditem na energia, porque a energia faz toda a diferença na vida da gente. E eu vou dar um exemplo e eu quero que vocês me falem com quem já aconteceu isso, que é uma prova que a energia existe.
A gente tá ali no telemóvel, tá ali no celular, vai ver uma piadinha, vai ver um vídeo de comédiazinha, e aí no final tem sempre aquela criança dando aquela gargalhada gostosa, e tem os vídeos que até tem um leão dando aquela risadinha sarcástica. Quem já passou por um vídeo desse? Quem já viu um vídeo desse? E aí o que acontece? Quando a gente vê essa criança sorrindo, a gente dá a risada também, e aí a gente vem aquela sensação de prazer, porque você viu aquela criança rir, aquele leão rir, achou aquilo engraçado, você dá o like ali na postagem. Por quê? Isso é a energia do sorriso, isso é contagiante, né? Então você vê aquilo acontecendo, você compartilha daquela energia e aí você começa a sorrir também. E a energia, ela é contagiante não só do lado positivo, como ela também é contagiante do lado negativo, né? Então, essa energia que a gente tem, seja ela boa ou ruim, a gente compartilha, a gente passa ela para todas as pessoas que estão do nosso lado, né? E faz um efeito cascata. Por exemplo, se eu chego no meu trabalho, eu não tô legal, não tô me sentindo bem, aí a pessoa vem dizer bom dia, eu viro a cara, não respondo. Essa pessoa para quem eu virei a cara e não dei bom dia, ela vai já se irritar e vai falar pronto, pô, não vou dar bom dia, porque eu cumprimentei ali, e aí um cumprimenta o outro, e aí todo o ambiente já tá vibrando negativo. Isso acontece muito dentro da casa da gente. A gente não pode permitir que isso aconteça. Eu não tive um dia legal, chego, já brigo com o marido, já brigo com o filho, já dou um sai pra lá no cachorro, já não levo mais o cachorro para passear, e aí tudo ali fica vibrando. Então, assim, o que a gente emana, a energia que a gente emana, a gente contamina todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente também tem que se policiar em questão a isso, tá bom? As energias negativas, elas podem ser vindas de nós mesmas, através de pensamentos negativos que nós temos, ou elas podem ser vindas de outras pessoas, tá? Essas outras pessoas, ela pode emanar essa energia para você, ela percebendo, ou acontece dela poder emanar essa energia para você nem percebendo, porque ela tá tanto tempo naquela vibração negativa de que nada acontece, ela já até instalou um processo de doença, né? E ela não tem essa percepção que ela é uma pessoa negativa, que ela é uma pessoa que só reclama, que ela só isso, que só aquilo, e aí isso faz mal ela e faz mal pra gente. A energia, ela não tem espaço, não tem dimensão. Então, eu estou aqui falando com vocês e eu estou transmitindo a minha energia para vocês. Estou recebendo a energia de vocês. Então, quem já passou por uma situação de repente estar no telefone conversando com uma pessoa, essa pessoa começa só a reclamar, e aí você já começa a não se sentir bem, aí não tá legal, e a pessoa começa a reclamar. Quando você desliga o telefone, que você tá falando com aquela pessoa, você fala, gente, graças a Deus que essa pessoa desligou o telefone, porque eu já não aguentava mais. Você se sente até desse telefonema que quando você sai, você se sente pesado, você se sente carregado. E isso é muito comum. Por quê? A pessoa é negativa, estava vibrando negativo, independente de onde você estava, né? Você captou essa energia e trocou energia com essa pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado por telefone, WhatsApp, redes sociais, porque vão ter pessoas que te sugam, né? E dentro do mundo das terapias, do mundo energético, o que são essas pessoas que sugam a gente? A gente chama isso de vampirismo, porque realmente elas sugam a nossa energia. E quando a gente fica debilitado, a gente fica abatido, porque essa pessoa sugou a gente, podemos desenvolver problemas físicos, por exemplo, problemas de doenças mesmo, né? Porque vira ali miasmas, blocos energéticos, e isso pode transformar em doença, dores na gente. Então a gente tem que se atentar muito com esse tipo de pessoas, tá? E as pessoas, tem gente que nem percebe, infelizmente as pessoas não percebem que são negativas, elas já estão acostumadas com aquilo, né? E tem pessoas também que são mendigos espirituais, né? O que são mendigos espirituais?
As pessoas que são frustradas, né? Elas não têm felicidade, não têm prosperidade, não têm sucesso. São pessoas geralmente que não conseguem ter um relacionamento. Isso são pessoas frustradas. E o que acontece? Elas invejam o outro. E aí emana a energia da inveja, né? E a energia da inveja, essas pessoas, o que elas fazem? Ao invés delas assumirem a responsabilidade, porque elas não conseguiram aquela determinada coisa, né? Elas deixam de lutar pela felicidade delas, né? E elas preferem ser vítimas do que acontecem, preferem culpar os outros e culpa política, e culpa patrão, e culpa o Covid, e culpa sei lá alguém, mas não entra no estado de ação para fazer acontecer. Então essas pessoas a gente chama que são mendigos espirituais. Eu tenho certeza que um de vocês já vivenciaram isso. Às vezes a gente vai lá, fala um monte para a pessoa, a gente dá dicas, olha, faz isso, segue para outro caminho. E aí depois, quando você sai daquela situação, parece que a pessoa esqueceu tudo que você falou. Por quê? Ela não quer mudar. Tá gostoso ali para ela. Ela quer ser vítima daquela situação. Ela não quer lutar para ter uma energia boa. Tá legal para ela sugar a tua, mas você fica ruim. Entendeu? E hoje eu vou te ensinar como você faz para você detectar isso e como você faz para se proteger para que isso não aconteça e para que você não fique mal. Tomar muito cuidado com esses mendigos espirituais, com essas pessoas que gostam de viver no vitimismo, né? Por que a gente veio no mundo? Por que será que a gente nasceu? Né? O que vocês acham, né? Nós viemos no mundo para lutar pela nossa vida, dar valor à nossa vida, viemos para evoluir e vivemos para crescer, né? A gente tem que lutar, evoluir e crescer. E a gente tem que tomar muito cuidado, para quem até tem um pouquinho mais de conhecimento, para não culpar e achar que é tudo karma nosso. Ah, isso aconteceu comigo, isso também é um pouco de vitimismo. Ah, é porque é karma meu. Ah, é porque é karma meu. Mas se a gente vem nessa vida para crescer e evoluir a um karma teu, quebra o pradão, vai lá e resolve. É esse o objetivo de você estar aqui. É você fazer acontecer, né? Você não tá nesse mundo só para pagar penitências. Você tá para mudar o padrão da sua vida e para melhorar a sua vida. É esse o objetivo. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para prosperar, tá? Tudo no universo é energia e tudo tem uma frequência. Então, os pensamentos, as palavras e as emoções, elas vibram numa determinada frequência. E o que a gente comunica com o universo não é palavra. O que a gente comunica com o universo é a vibração, tá? Então, se você vibra positivo, você atrai prosperidade e coisas positivas. Se você vibra negativo, você atrai obstáculos, né? Aquela pessoa que fala assim, eu não quero ter dívida, eu não quero ser traída, eu não quero isso, você vai justamente atrair o que você não quer, porque é o que você está vibrando. Você vibra a traição, você vibra o desespero, você vibra a depressão, então é isso que você quer para você. A gente tem que se policiar muito no que a gente pensa, porque o que a gente pensa, o pensamento vira emoção e vibra. E quando você vibra, é o comunicado, é o recadinho que você está mandando para o universo. Olha, eu quero isso. E o universo é como se fosse a lâmpada, né? Você faz o pedido, eu mando para você. Tem até um vídeo que eu compartilhei nas redes sociais da árvore, né? A árvore da atração, e é bem isso, a árvore dos desejos, desculpa. O que você tá ali, que você pede, o que passa pela sua cabeça é o que você recebe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vibra, tá? E não basta só a gente querer, a gente tem que vibrar. Isso não podemos esquecer disso, porque senão não funciona. A gente não consegue fazer acontecer, tá? O que é vibrar? Vibrar é você sentir aquilo, é você viver aquilo. Por isso que a gente escuta muitos coaches, o pessoal que trabalha com isso. Se mentalize naquele lugar. Por isso que meditação faz muito acontecer. Se mentalize naquele lugar, se mentalize já dirigindo o carro, se mentalize de você na casa dos seus sonhos. E, gente, acontece.
E isso aconteceu comigo. Eu me mentalizei aqui em Portugal e as coisas aceleraram para eu estar aqui em Portugal, comemorando esses 2 anos que eu cheguei aqui. Então, por isso que funciona, porque você vibra, você vivencia, aquele sentimento vem e faz acontecer. E o ao contrário, infelizmente, também acontece. Não adianta eu vibrar que eu quero uma Ferrari, se dentro de mim eu sei que eu não preciso de uma Ferrari. Eu sei que um carro popular vai me levar no mesmo lugar que a Ferrari vai me levar. Isso não quer dizer, se realmente você queira Ferrari, você pode vibrar e você pode atrair. Mas o que eu quero assim falar é que dentro de mim eu acredito que não tem necessidade disso. Então, por mais que eu queira, eu não vou vibrar esse pedido, não vou vibrar que isso aconteça, porque dentro de mim eu sei que eu não preciso daquilo. Eu tenho outras escolhas. Então, a gente tem que saber se realmente o que você vibra, o que você quer, é fundamental, realmente você precisa daquilo. Senão, você sempre vai achar que a lei da atração para você não funciona. E aí, não funciona uma vez, você vai cair, não funciona, vira um círculo vicioso que para você nada funciona, que é sinal que para você não merece nada e que para você nada acontece, que você é um Zé Ninguém que tá ali no mundo. Mas não é assim. É a forma que você comunica, é a forma que você faz que está errado. Tá bom? Então, legal. Então, o universo, ele não entende a palavra, ele entende a frequência do que você vibra. Isso é importantíssimo. Parece besteira, mas isso é muito importantíssimo. E eu vou dar um exemplo legal para vocês, com certeza muitos de vocês já passaram. Nós mulheres, principalmente, né? Você fala, eu tenho dedo podre para relacionamento, né? Brincando ali entre amigas, tudo. Para mim não funciona, eu só atraio o homem que não presta. Pode ser brincando, mas eu comuniquei, eu vibrei. Quando eu falo, eu sou a primeira que escuta. Minhas células todas vibram aquilo e é aquilo que eu vou atrair. Então eu não vou conseguir ter um relacionamento saudável, não consigo ter uma pessoa legal, porque é isso que eu falo e é isso que eu vibro, tá? Então não adianta pedir carro, não adianta pedir casa, não adianta pedir casamento se você não crê, se você não achar realmente que você merece, se você quer aquilo, mas você vibra negativo em relação àquilo, isso não funciona, tá, gente? Não existe dedo podre, não existe eu não consigo trabalho bom, eu sou eternamente escravo dos outros, isso não existe. Isso são crenças limitantes que a gente instala na gente. Né? A verdade é que a gente atrai o que a gente pede e a gente atrai o que a gente comunica, né? Tem as crenças limitantes que a gente cria e tem as crenças negativas. E essas crenças podem ser feitas por nós mesmos ou elas podem ser instaladas na nossa infância, através dos pais e coisas que a gente vivenciou, que é onde a nossa memória está mais forte e a gente fixa melhor isso, tá? Então, não adianta você falar uma coisa que você não acredita, porque aí não vai funcionar, beleza? A questão de ser rico, né? Muita gente fala, eu quero ser rico, mas dentro dela, se ela tiver o suficiente para pagar as contas, tá bom, não preciso mais. Então essa pessoa nunca vai ser rico. E esses exemplos, eu gosto de dar exemplo pra gente fixar e ter essa ideia, pra gente também olhar um pouco para dentro da gente e analisar realmente se o que a gente está comunicando é o que a gente quer, tá? Outra coisa muito, muito, muito importantíssima, gente, é um erro que eu cometi, que muitas pessoas cometeram, depois vocês me falam aí, contam pra mim se isso faz sentido pra vocês. O passado, né? Toda vez que o passado é lembrado, ele se torna presente. Então, se você, não sei, traição. Eu fui traída, eu vou contra minha amiga. Eu fui traída, eu vou contra a tia da esquina. Eu fui traída, conto pro Zé da padaria. Toda vez que eu vou e conto uma coisa ruim que aconteceu comigo, ou eu lembro disso, ou eu compro briga para vivenciar naquilo ali, eu estou me alimentando de coisas ruins. Eu estou trazendo para mim todo aquele sentimento de raiva, estou trazendo aquele sentimento de impotência, a perda de controle, perda de território, e isso cada vez que eu falo, cada vez que eu penso, vai me doer. A gente, com a terapia dos cristais radiônicos, a gente trata inúmeras pessoas
com esse tipo de problema. Eu mesmo, né, tenho dores nos membros inferiores e perna por causa de problemas com insegurança que eu tinha. E aí quando eu detectei isso, foi tratado, foi resolvido. Então, a gente só do fato de falar, de comentar, a gente está vibrando isso pra gente. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês já passaram por isso? Tá caindo aí as fichas, né? A gente falar de repente de briga de família, né? Conta para um, conta para outro e leva para cá, leva para cá. As fofoquinhas que a gente faz, isso faz muito mal, isso faz muito mal. E o cérebro da gente, isso não sou eu que estou dizendo, isso é provado cientificamente, ele não sabe a diferença de passado, presente e futuro. O que você está pensando ali, o que você está vibrando ali é o que ele está comunicando para o universo. Então, legal, se você pensar no passado, de repente passou por uma situação que foi muito bom, foi muito gostoso para você, você vai trazer aquela energia de felicidade, vai atrair aquele orgulho, legal, você vai vibrar, aquilo vai te fazer bem. Agora, se você lembrar de coisas ruins e continuar vivenciando, você não se desapegar, né? O que é do passado, deixa lá no passado. Foca agora no que você quer, foca no seu futuro. Vibra para você o que te faz sentido, né? Não adianta a gente ficar lá atrás trazendo isso e remoendo isso. Olha, o que a gente tem que aprender é fundamental. Até tô olhando aqui, eu escrevi isso porque tenha isso. Eu sou uma pessoa visual, então eu gosto de escrever muito, deixo os bilhetinhos para mim mesma, né? Nós temos que aprender a viver duas leis. Que é a lei do desapego, desapegar de pessoas, desapegar de coisas, andar para frente, né? O que eu falei agora, passado fica no passado. E a gente tem que aprender a vibrar positivo, né? A gente tem que aprender a olhar o lado bom de todas as coisas. Isso é muito, muito, muito importante para a vida da gente fluir bem, tá? Bom, resumindo, o universo, ele não responde ao que a gente pede, e sim que o que a gente vibra, ao que a gente comunica, né? Então, a gente tem que olhar sempre o lado positivo das coisas. Por exemplo, você está saindo de casa, você olha ali, o pneu do carro está furado. Aí você já liga para o chefe ou para onde você trabalha reclamando que furou. Ixi, o dia começou assim, não vai andar bem. Começou errado, vai dar tudo errado. Aí você já liga pro seu companheiro, já reclama. Aí você liga para um, reclama. Aí você vai chamar, sei lá, o mecânico ou borracheiro, que seja a pessoa que vai consertar o pneu. Você reclama, você reclama. E aí você vai perceber que de repente você precisava chegar atrasado por algum motivo. Pode ser até um aviso do universo. Uma senhora bateu na traseira do meu carro. O carro ficou mais de um mês parado na oficina. E eu preciso do carro para trabalhar, então a oficina mecânica me ofereceu um carro. Então eu estava com um carro emprestado da oficina mecânica. Eu estava indo para Lisboa, num encontro de coachings, e a gente sai de casa, lembra que tem roupa para estender, roupa, fazer isso, fazer aquilo antes de sair de casa. Saí em cima do horário, né? Peguei o carro e fui. Botei no GPS, porque eu não sabia onde que eu tinha que chegar, então eu coloquei onde eu estava e coloquei onde que eu ia. Fui, peguei o carro, fui. O GPS pediu para eu entrar numa rua paralela para fazer um caminho diferente. E eu falei, pô, não vou por esse caminho, tem mais obra, pedido, eu vou reto. Eu fui reto, menos de 500 metros. Um carro veio na minha direção, a Érica tá falando que lembra. O carro veio na minha direção, não sei se a pessoa dormiu, não sei se estava mexendo no telemóvel. Ela foi chegando para a lateral, olha, eu chego a me arrepiar. Ela chegou para a lateral, ela não bateu em mim por um fio. E, infelizmente, ela pegou em cheio na pessoa, no carro que estava atrás de mim, e capotou o carro, e ela bateu feio, feio, feio. Eu ali já parei o carro, minhas pernas já tremiam e o desespero. Eu falei, gente, da próxima vez eu vou seguir o destino, eu vou começar a aprender a ouvir mais a minha intuição e não bater de frente com as percepções que vêm até a gente. Mas cuidado também para não interpretar as coisas erradas, tá? Por isso que é muito importante a gente estar conectado, né? Para a gente ter essa percepção, olha, vou, não ser teimoso com o universo. Porque quando você é uma pessoa boa, quando você é uma pessoa de bem, quando você faz o bem, ele manda sim esses recados para vocês.
A lei da atração funciona assim, é a gente que não percebe, é a gente que não está conectado para entender. A gente acha que tudo de errado acontece pra gente. Não, mas nós estamos recebendo avisos o tempo todo, tá? Isso independente de religião, tá, gente? É o universo, é a energia, é a vibração. O que você manda, você traz, o que você planta, você colhe. É assim que as coisas acontecem. Vibrar positivo, vibrar grande para prosperar. Não há mal nenhum em você desejar coisas grandes e em pensar grandes, tá? Se é do seu merecimento e se você quer aquilo, vai à luta porque você vai conquistar aquilo. Não tem mal, de repente, você desejar Ferrari, não há mal nenhum de você desejar uma mansão. Se aquilo faz sentido para você, vibra porque você consegue e você conquista, tá? Gente, e por que não é fácil ser positivo? Por que não é fácil? A gente fala, e por que a gente não consegue chegar nesse estado de ser positivo? Meditação, olha, meditação é super legal, que faz você ter esse ganho de consciência e aumentar essa percepção desses insights que a gente recebe todos os dias. É top, meditação é muito legal. Então, por que não é fácil se manter positivo, né? Por quê? Porque a gente guarda muito dentro da gente preocupações, mágoas, ressentimentos, dores. A gente o tempo todo guarda nas nossas gavetinhas as coisas ruins. E por mais... Vai ficar gravado, sim. Por mais que você fale, eu não guardo disso, eu não tenho mágoa de ninguém, será? Né? E mágoa é lixo dentro do coração. O que você está guardando no seu coração? O que você está guardando dentro de você? Né? O exemplo que eu dei, a gente vai guardando tantas coisas, tantas preocupações e tantas mágoas e isso vira dores físicas. Gente, o que é o cancro aqui em Portugal, né? O que é o câncer aí no Brasil? Analise e vê que essas pessoas que desenvolveram câncer são pessoas ou que são extremamente negativas ou convivem pessoas negativas ou são pessoas que guardam tudo de ruim dentro dela, né? Porque a gente acha que a gente é bonzinho e que a nossa vida é ajudar os outros. Sim, a gente tem que ajudar e fazer o bem ao próximo, mas isso não significa que eu sou lixeira e que eu tenho que recolher o lixo das outras pessoas. Porque eu recolho o lixo de um, lixo de outro, lixo de outro. Quem é a lixeira? Quem fica com toda a porcaria? É eu, é você, é a gente. E eu tô falando pra vocês disso com princípio porque eu era assim. Eu achava que fazer a pessoa melhor, se sentir melhor, era lindo, maravilhoso. Era. Mas eu não tinha percepção depois de como eu limpava. E quem ficava com isso? Eu. Quem ficava doente? Eu. E não pode ser assim. Né? O universo não quer isso para você, não quer prejudicar ninguém. Então vamos lá. O porquê que a gente não consegue se manter positivo? Por causa das crenças limitantes, né? Aquelas crenças negativas que nós mesmos instalamos ou deixamos que os outros instalem na gente, que é, dinheiro não entra, dinheiro numa mão sai pela outra, nada dá certo comigo, eu não mereço, eu sempre sou passado para trás, todo mundo que eu conheço me trai. Né? Por que isso acontece? Porque você permite que isso aconteça com você. E as crenças negativas e as crenças limitantes, a gente não consegue passar uma borracha e apagar elas. Mas a gente consegue, o cabelinho aqui, a gente consegue ressignificar e a gente consegue ressignificar elas através das terapias. Então é como se fosse apagar uma borracha, é como se a gente fizesse que aquilo não existisse. Então a gente faz um desbloqueio muito grande e a gente capta e as coisas vão acontecendo. Então a gente não consegue ser feliz porque a gente permite essas crenças limitantes, porque a gente tem uma conexão energética com nossos pais. Quando a gente nasce, veja se isso faz sentido para vocês e me contem. Quando a gente nasce, o médico vai lá e corta o cordão umbilical. Mas ninguém corta o cordão energético nosso com os nossos pais, né? Então, assim, você pode ter certeza, e eu quero que você me conte se isso faz sentido, que muitas vezes nós somos parecidos com os nossos pais. Não só da aparência, mas dos trejeitos, a forma de sorrir, porque nós temos um cordão energético com os nossos pais. E isso, se você não souber controlar,
né? Se você não souber lidar com esse cordão energético com os nossos pais, isso vai influenciar e vai atrapalhar na sua vida. Por quê? Nós fazemos uma conexão de que se não deu certo com o meu pai, também não vai dar certo comigo, né? Se minha mãe apanhava, então eu não vou dar certo num relacionamento porque eu vou apanhar. E o que eu tava falando antes para vocês, o que a gente acredita é o que a gente vibra e é realmente o que a gente atrai, né? Infelizmente, não é porque meu pai faliu que eu vou ser eternamente funcionário e vou ter medo de encarar minha vida e montar o meu negócio. Então a gente tem que aprender cortar esse cordão energético e temos que aprender a lidar com isso, né? Porque nossos pais são as nossas heranças, nós devemos gratidão a ele, mas a gente não pode deixar que essas energias influenciem no nosso sucesso, né? E outra coisa que atinge muita gente, que impede da gente ter essa percepção, são os padrões de comportamentos repetitivos. São atos que a gente faz incondicionalmente e que não nos levam a lugar nenhum, né? Por exemplo, eu sei que eu preciso de saúde, eu sei que é fundamental para mim eu tomar o pequeno almoço, o café da manhã, e eu não tomo uma, não tomo duas, eu crio esse padrão de comportamento que vai atrapalhar e influenciar na minha vida. E a gente cria outros padrões de comportamentos que também vão atrapalhar no nosso sucesso. E isso trava a gente, né? Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Isso é tratado, isso tem jeito de resolver. Essa é a parte boa da nossa conversa aqui. Então, se você consegue eliminar esses bloqueios, limpar essas energias negativas que estão na gente, limpar essas energias negativas que estão no ambiente, você abre um caminho para a sua vida fluir bem, para que as coisas aconteçam, para que você tenha abundância, para que você tenha prosperidade. E aí, quando você está bem e você está em equilíbrio, você está protegido, aí pode vir energia negativa que vier, pode vir pessoas negativas. Por mais que de repente aconteça alguma coisa que você abaixe, né? Porque a nossa vida é como os batimentos de um coração, nós temos os altos e baixos. Você respira fundo e trava e fala: não, comigo não, eu não vou deixar isso acontecer, não vou vibrar isso, esse é o problema daquela pessoa, não é um problema meu, eu não quero isso para você. Então você tem a inteligência emocional de resgatar o seu padrão vibratório e você melhorar a sua comunicação com o universo para que as coisas aconteçam, tá? A energia do universo, ela é uma energia neutra. Engraçado, né? A gente fala muito de positivo energia e negativo, mas a energia do universo, ela é uma energia neutra. Se você vibra positivo, você atrai positivo. Se você vibra negativo, você atrai negativo. Então isso significa o quê? Você tem o poder da escolha. Existe a lei do livre-arbítrio. Então é opção sua ser feliz ou não ser feliz. Porque acabamos de falar aqui que você comunica o que você quer. Você tem que vibrar o que você quer. Então, se alguma coisa está acontecendo de errado, significa que você não está vibrando o que você quer. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que você tem que aprender aquilo e você tem que mudar. E aí só a mudança que traz transformação. E quando ocorre essa energia negativa, né? Quando a gente percebe que essa pessoa pesa na nossa vida, então quando ocorre essa energia negativa, né? Quando você está conversando com uma pessoa e você sai com aquela sensação que tem um saco de batatas nas suas costas, né? Você está conversando com a pessoa, já vem aquele aperto, aquela sensação ruim. E quando que isso acontece? Quando eu percebo isso, por que eu deixo que isso aconteça comigo? Quando a gente perde o contato com as fontes de energias naturais, né? E com os meios positivos, o ambiente positivo. Por exemplo, que eu tenho certeza também que vocês vão concordar comigo, o sol. O sol é uma fonte de energia natural. Os países que têm menos sol é onde tem mais número de pessoas depressivas, né? Pisar na grama. Vê o dia que vocês não estiverem legal, esquecem de tudo, tira o calçado, vai andar descalço, vai andar na relva, vai andar na grama. Como você vai captar energia? Então, quando a gente perde essa conexão com a energia natural, a gente fica mais sensível a captar energias negativas de outras pessoas. Outra forma, quando nós não direcionamos a nossa energia para a gente conquistar o que a gente quer.
A gente direciona energia para ver a vida dos outros, a gente direciona energia para assistir um Netflix, a gente direciona, mas a gente não faz coisas que vão agregar o nosso crescimento e a nossa vida. E o que você acontece? Você desiste de tentar, mas na realidade não aconteceu por você porque você não agiu, você não fez acontecer e vira um ciclo vicioso. Então, quando você perde essa conexão, quando você esquece de desistir e você esquece de vibrar porque você quer, né? Você desiste de conquistar o que você quer, você abre espaço para o negativo entrar. Quando a gente se distancia da nossa conexão divina, da nossa espiritualidade, a gente perde fé em nós mesmos. E quando a gente perde fé em nós mesmos, sabe o que acontece? A gente se desconecta com uma das leis mais poderosas do universo, que é a lei da atração. A gente esquece de agradecer pela nossa vida, a gente esquece de agradecer porque nós temos 2 braços, 2 pernas, porque temos visão, porque nós temos internet e estamos aqui compartilhando um assunto tão legal. A gente esquece de agradecer pelo que temos e pelo que nós somos. E aí, quando você não é grato por você e pela sua vida, você abre espaço para atrair pessoas negativas, você abre espaço para atrair essas energias negativas e te desestabilizar, né? Outra forma que acontece, outra coisa que quando acontece, você abre espaço para as energias negativas. Pessoas de uma casa, quando as pessoas de uma casa adotam uma baixa vibração, né? Quando você vai naquela casa que as pessoas não sabem conversar numa boa, só gritam, só sabem falar da vida dos outros, e é palavrão daqui, palavrão de cá, e fala de um, fala de outro. Ah, vamos falar que fulano tá com Covid, e aí fulano pegou do Covid, ai, mas foi ele que agiu errado. Aí tem aquela explosão de mau humor, um taca a casa no outro. Como que uma energia dessa vai estar em sintonia? E a gente aprendeu que o meio influencia as pessoas. Acabou. E é o que você vai vibrar é coisa ruim. Vamos então nos aproximar, vamos então vivenciar de coisas e pessoas que nos agregam, que nos faz crescer como pessoa, que faz nos crescer em todas as áreas da nossa vida, trabalho, relacionamento, tudo. Tem tantas pessoas boas, né? E se você não tá atraindo essas pessoas que são legais, você tá comunicando de alguma forma para que isso não aconteça. Ah, Zezé, mas eu não faço isso. Não faz isso? Tá. E as festinhas com excessos? Muita bebida, muito fumo, né? E as pessoas que você não gosta, mas mesmo assim você convida para dentro da sua casa. Você tá se deixando suscetível a passar por uma interferência energética e atrapalhar a sua vida. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Gente, a casa da gente é o nosso porto seguro, né? O nosso trabalho. Existe uma coisa que chama memória de parede. O que é a memória de parede, Zezé? Tudo que acontece dentro de um ambiente fica registrado, fica impregnado energeticamente no ambiente. Então, fica nas paredes, fica nos móveis, fica nos utensílios. Então, se a pessoa é negativa, ela vai passar essa energia negativa para as paredes, para os móveis e para tudo, né? Tanto que você vê que tem pessoas que compram um imóvel, alugam um imóvel, entram lá e falam assim, ai, não me senti legal nesse ambiente. Porque qualquer pessoa negativa que passou ali pode ter impregnado as paredes de energias negativas. E aí, se você tá legal, você vai puxar essa energia para você, né? Então, o padrão vibratório de uma casa tem relação com a energia e o estado de espírito dos seus moradores. E não só a casa da gente. Olha só, motel, hospitais, igrejas, bares, cemitérios. Que tipo de energia você acha que esses lugares são guardados? Né? É uma energia super densa. Quantas vezes a gente vai num hospital e não se sente bem, se sente pesado, ou você entra ali animado e você sai com uma sensação estranha, bar que tem muita gente que bebe muito, vibração baixíssima, aí você fala, ai,
não volto aqui nunca mais. Aí você acha que você não gostou do lugar. Não, você pode não ter gostado do lugar, como pode não ter se sentido bem com a energia que tem naquele local. Porque a energia de todas as pessoas que passaram ali fica impregnada no local. E se a gente compartilha energia, o local vai puxar a sua energia e você vai puxar a energia negativa do local. Né? Olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dos lugares que eu falei aqui, motel, hospital, igreja, cemitério, qual desses locais vocês acham que tem energia mais densa, a energia mais pesada? Falem aí para mim que eu quero saber. Ninguém vai chutar, gente? Motel, hospital, igreja, bar e cemitério. Qual desses lugares tem a energia mais pesada? Qual desses lugares tem energia mais densa? Hospital, legal. Olha, só a Amanda que vai me falar, poxa. Hospital, motel. Boa, gente. Olha, desses lugares que eu falei, os lugares que tem cemitério, os lugares que tem a energia mais pesada, hospital, acertou, igreja. Por quê? Lá dentro tem a energia de lamentação. É uma energia super pesada. As pessoas não vão para a igreja, infelizmente, ou não vão para o hospital porque estão bem. Elas vão para lamentar, elas vão para entrar em estado de sofrimento. Então, onde os locais mais densos, os lugares que a gente tenha, de repente se sente mais mal, é a igreja e é o hospital. Poxa, Zezé, mas cemitério, cara, tanta gente morreu lá, por que não é o cemitério? Porque o cemitério, ele tem uma energia morta. Isso não significa que ele tem uma energia negativa, mas ele sim tem uma energia morta. Então, os hospitais e as igrejas conseguem ter uma energia mais carregada, uma energia mais pesada. É um local que a gente tem que se proteger bastante quando a gente for, para isso não influenciar na nossa energia, tá? E aí, quanto mais você capta, quanto mais você não se sente bem, significa que mais carregado tá aquele local e que você mais compartilhou a sua energia com aquele local, né? O que acontece? A pessoa vai lá triste, vai chorando e tudo, fica tudo registrado nas paredes, tá? Mas, gente, você pode, e eu vou ensinar, se não der aqui nessa live agora, eu volto em outra ensinar, você se equilibrar e você se limpar. Então você se limpa, tira essas energias ruins e você se equilibra, porque quando você está em estado de equilíbrio, você está protegido, você está forte, aí nada entra, aí nada te influencia, tá? Não tenha medo dessas energias, porque tudo pode ser transformado, tá? Então vocês não precisam ter medo disso, tá? Isso também eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Local que não é legal, que você fala um local muito pesado, um local que tem energia densa, o que acontece lá? As pessoas adoecem. Você pode perceber que tem mais pessoas insatisfeitas com a vida, as pessoas irritadas, pessoas com mal-estar. Quebra muito o aparelho, e aí começa a quebrar aparelho doméstico um atrás do outro. Isso significa que puxou. Começa a queimar a lâmpada, começa a ter acidentes. Tudo isso são locais de energia impregnada e negativa e começa a ter essas alterações, tá? Mas olha, não fiquem nervosos e preocupados, as coisas quebram também, tá? Mas isso é quando começa a quebrar tudo de uma vez, quando começa a falar, não tô entendendo o motivo das coisas. E é por causa disso, são por causa dessas energias. Tem até locais que tem uma energia tão ruim, mas tão ruim, que é aquele local que você fala assim, nossa, não tem nada estragado aqui, não tem nada sujo, tá um cheiro tão ruim, né? Aparece barata e insetos e eu não consigo entender, tá tudo limpinho. São locais que têm memória de parede forte, são locais que estão impregnados energeticamente por coisas ruins. Então o ambiente ele vibra isso e aí você capta e chega até planta morrer, né? Planta que não vai para frente. Então isso são de locais que estão densos ou pontos do imóvel, do ambiente que estão denso, tá? Empresas, uma empresa carregada com energia de parede forte.
nada dá certo, não tem cliente, briga entre funcionários, funcionários não param ali, entra um, sai outro, problemas com fornecedores, tudo isso são de locais densos e aí proporciona isso, tá? Mas como que você sabe? Como que a gente faz acontecer? Existem formas de a gente medir essa energia, né? Com a radiestesia radiônica, através do pêndulo. Para quem não conhece o pêndulo, esse aqui, ó, é um dos meus pêndulos. Eu consigo medir a energia do local com o relógio radiestésico. Também tem as varinhas, sabe aquelas varinhas antigamente que captavam água? Isso. É o mesmo princípio, essas varinhas são chamadas varinhas de dual hold. Então eu consigo nos locais fazer essa análise energética. Se a varinha cruza, o ambiente está denso. Se a varinha está aberta, coisas boas estão ali. Eu aqui no outro dia, a Cris, não sei se a Cris ainda tá aí, ela veio aqui em casa e eu mostrei pra ela, falei, olha, eu tenho um ponto da minha casa e olha que eu sempre limpo energeticamente a minha casa, que se eu colocar uma planta ali, a planta não vai pra frente, e é um cantinho. E cantinho a gente não deve deixar sem nada, deve ter alguma coisa para não estagnar a energia, não parar a energia ali. Então eu falei, olha, Cris, vou medir pra você. E aí, dito e feito, eu fui com as varinhas lá e pá, cruzou o ponto. Mas e ali? Porque também o que acontece? Existem alterações no campo magnético terrestre. Então tem pontos realmente que podem não ser influências negativas, né? Mas são focos de energia telúrica. E aí eu consigo mudar aqui, de repente colocando um gráfico sagrado, uma pirâmide de cristal. Eu consigo o quê? Tirar aquela energia, ou pelo menos neutralizar aquela energia negativa, colocando uma energia boa. Então, uma energia bate com a outra e eu neutralizo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um gráfico sagrado e coloquei o vaso de planta em cima. Posso colocar um cristal, posso fazer... Tem inúmeras coisas, artifícios que eu posso usar que vai ajudar para contribuir e puxar o equilíbrio ali. O Feng Shui ou Feng Shui, como queiram, também é legal. As organites, né? Isso tudo ajuda você a neutralizar ali o poder.